Gente do céu, vocês não estão entendendo a maracutaia que eu fiz aqui. Posso nem olhar pra casa, não, eu vou ficar cego, ó, pra conseguir gravar pra vocês. Porque o que, gente? É assim, a hora que vem a vontade, a hora que vem o negócio, a inspiração, eu preciso abrir a câmera, ligar e falar, entendeu? Porque senão, passa. Então é importante a mensagem aqui, capta aí, ó. Bom, gente, eu tô vivendo um momento de muita graça, de uma conquista enorme, de uma bênção que eu esperei muito. Que finalmente eu comprei a minha casa própria. Nós compramos a nossa casa própria, né? E eu tô muito feliz e é sobre isso que eu queria falar aqui. Sabe, uma coisa que eu cheguei à conclusão é que às vezes é muito importante a gente aceitar menos pra Deus dar mais. O que você tá querendo dizer com isso, Joane? Vamos lá. Eu sempre quis comprar uma casa. Eu acho que isso é o sonho de quase todo mundo, né? De quase toda dona de casa e de toda a família. Mas assim, quando eu pensava em comprar uma casa, eu tinha alguns requisitos básicos. Por exemplo, eu queria muito que essa casa tivesse 3 quartos, eu queria muito que essa casa fosse um determinado lugar. Eu tinha umas exigências muito específicas. Então, como era muito difícil cumprir essas exigências, eu simplesmente não procurei a casa. Entendem? Porque seria muito difícil. Então eu não procurei, deixei pra lá, fui levando em banho-maria esse sonho, e que na verdade era um sonho que estava lá dentro, que eu não sabia muito bem lidar com ele, eu não sabia se ele existia, mas eu também não queria nutrir ele por achar que eu não podia conquistar aquilo. Não sei se vocês vão entender o que eu tô dizendo, mas é mais ou menos isso. Mas a questão é a seguinte, teve um momento da minha vida que fez sabe, eu tenho esses momentos que fazem um clique assim, algumas coisas mudam, umas chaves viram. Em um determinado momento, essa chave virou e eu percebi que essa minha lista de exigências, ela tinha que diminuir. As pessoas que eu viam que eram bem-sucedidas, elas começaram de algum lugar. E nunca era o lugar que elas estavam hoje, era sempre um lugar menor. Então, em um determinado momento eu me toquei que eu queria muito uma casa que fosse de um determinado jeito, mas que, se não fosse daquele jeito naquele primeiro momento, tudo bem, porque todo mundo começa de uma base. E às vezes, para eu começar daquela base, eu ia ter que sair um pouquinho do que eu estava acostumada. Eu não quis pagar esse preço, entende? E isso acabou me fazendo demorar um pouco mais, talvez, do que eu deveria. Não demorei porque tudo é no tempo de Deus, mas enfim, onde eu quero chegar? Eu tinha essa lista de exigências e isso me paralisou para ir atrás dos meus sonhos, porque eu sabia que era uma lista um pouco mais difícil, que não cabia ali no meu orçamento, no meu planejamento, naquele momento. Mas o fato é que quando virou essa chave, sabe, quando me despertou esse alerta, eu falei, poxa, é de se pensar sobre isso. Então eu procurava casas, eu comecei a procurar algumas casas quando a gente realmente decidiu, não, é isso mesmo. Mas eu procurava no padrão que eu tinha pré-estabelecido, daquelas regras, né, daquilo que era importante pra mim ter na casa. Tô dando exemplos básicos, assim, não era nada de muito, tá? Mas eram coisas que seriam mais difíceis pelo orçamento, pela condição que eu tinha. Acontece que Deus é tão perfeito e trabalha de uma maneira tão bonita. E eu tô falando isso aqui porque talvez seja uma chave que vai virar aí dentro de você. Quando essa chave virou, eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. Eu tenho a minha lista, eu tenho os meus desejos, eu sei que o Senhor pode realizar, mas eu aceito se o Senhor não quiser realizar. Eu aceito o que o Senhor tem pra mim. De verdade, eu aceito. Eu aceito diminuir as minhas exigências, as minhas preferências para aceitar o que você tem pra mim. E foi isso que eu fiz. Nesse processo de buscar por uma casa, acabou caindo ali, a gente viu uma que não atendia nem metade da minha lista, mas que era bonitinha, era graciosa, e esse pensamento, essa chave que me virou de não precisa começar tudo do seu jeito, Joane, me fez falar, tá bom, essa aqui cabe dentro do meu orçamento, essa aqui que cabe, essa é menorzinha, então tudo bem ser essa. Eu disse isso primeiro pra mim mesmo, depois eu disse isso pro negócio. Então, quando eu encontrei essa casa menorzinha, que não atendia, que era uma casa muito bonita, também muito bonitinha, novinha, mas ela não atendia essas minhas exigências, eu não diria exigências até, mas essas necessidades. Quando isso aconteceu, eu simplesmente
falei, tá, pode ser essa, tudo bem, Deus, eu aceito. É isso que o Senhor tem pra mim, eu não tenho problema. Sabe quando você desarma e fala assim, tudo bem, eu aceito ser menos, eu aceito... Não que o menos fosse ruim, mas às vezes as exigências que a gente coloca no processo, no caminho, são até sabotadores pra você não ir atrás do que você quer. Sabe? Então eu coloquei de repente tantas exigências nessa casa que eu ia chegar mais dificilmente nela, porque inconscientemente eu fiz isso ficar mais difícil. Eu não aceitei o que Deus tinha pra mim de primeiro momento. Eu tinha as minhas necessidades, entende? E eu fui egoísta nesse sentido. O fato e a história é que quando eu entendi isso, como eu disse, quando essa chave virou e quando eu disse, caramba, tudo bem, Deus. E eu não tava dizendo aquilo da boca pra fora, eu tava dizendo de coração, tá? É importante dizer isso. Era de todo o meu coração, do fundo da minha alma, eu aceitava aquela casa, eu queria aquela casa menor. Porque na minha cabeça era Deus dizendo, é isso. Todo mundo começa de algum lugar, você vai começar daí. E assim foi. E aí quando eu disse sim pra essa casa, a gente começou o processo burocrático. E olha que interessante. E isso pra mim é um testemunho, de verdade, é isso que eu queria dividir aqui. Essa casa estava anunciada há muitos anos pra vender. Assim, não vou dizer muitos anos, mas muito tempo pra vender. E essa casa estava anunciada e não achava um vendedor pra ela. Quando eu finalmente decidi comprar essa casa, eu comecei o processo burocrático pra comprar essa casa, porque é uma casa que eu ia financiar, então tem todo aquele processo. No meio desse processo, do meio pro fim, quando eu já tinha mandado a documentação da casa, mandado a documentação minha, enfim, tava caminhando pra emissão do contrato, o dono da casa me liga e me diz, Joane, tô meio triste, assim, não triste a palavra que ele usou, tô sem graça, porque você já veio, já sei que você já tá com a documentação andando, mas o fato é que eu recebi uma proposta pra essa casa. E é uma proposta à vista. E eu tô com essa casa pra vender um tempo e tal. E assim, como é que tá aí o teu processo? Porque eu preciso de uma garantia que você vai comprar. E aí eu fui muito honesta com ele, como eu costumo ser na vida, e disse, olha, eu não posso te garantir nada. Porque não depende de mim. É uma questão burocrática, de banco. Eu não tenho dinheiro pra te dar a vista toda agora da casa. E ele, poxa, mas fica difícil, porque sem a garantia eu achei a casa aqui no valor à vista e tal. E aí? Aí eu disse pra ele, porque eu tinha essa certeza dentro do meu coração que só ia ser meu aquilo que Deus autorizasse. Eu disse pra ele, olha, eu entendo essa posição, eu sei que você tá com a casa pra vender há muito tempo, que você precisa do dinheiro. Faz o seguinte, faz o teu coração mandar. Se você achar que precisa vender, que a necessidade é maior de vender, venda. Fique com o seu coração em paz, porque eu tenho certeza que Deus tem pra mim algo que se for da vontade dele vai se cumprir, se não for, tranquilo. Disse isso pra ele. No outro dia ele me ligou dizendo que tinha vendido a casa pra outra pessoa que tava com dinheiro à vista. Eu confesso que na primeira hora eu falei aquilo pra ele, mas era uma coisa que eu tava repetindo mais pra mim mesmo, pra eu acreditar. Mas eu fiquei frustrada. Eu fiquei, poxa, que merda. Porque quem já fez processo de financiamento sabe a burocracia que é, o estresse, e foi extremamente cansativo, estressante. Eu não entendia muito bem como funcionava aquele universo. Então eu fiquei, caraca, que chato, né? Mas foi rápido. Essa sensação de frustração foi rápido, porque na hora eu me lembrei daquilo que eu mesma disse. Bom, se não deu certo é porque Deus tem alguma coisa melhor pra mim. E eu botei isso dentro do meu coração e guardei aqui, ó. O fato é que menos de 2 semanas depois, eu encontrei uma casa. 2 ruas depois dessa casa. E ela tinha uma das características que eu tinha pedido, isso já deu pra ver de cara, 3 quartos. Eu fui olhar essa casa, eu já tava com o crédito ali do financiamento aprovado. Então, falei, bom, começa tudo de novo, a parte de burocracia, eu tava tão cansada. E aí, de passar esse processo burocrático de novo, mas eu falei, tudo bem, vamos lá, Deus, se for da sua vontade. Fui lá, marquei, olhei a casa, gostei demais da casa. A diferença era relativamente pequena da pra outra que eu compraria. Então assim, eu não paguei tão mais caro só porque ela era maior. Mandei a documentação toda, fiquei apaixonada pela casa, botei na mão de Deus mais uma vez. E foi muito rápido, muito rápido. Eu consegui comprar minha casa. E o que é mais doido, o
que é mais louco? O dia que eu fui levar a minha irmã pra conhecer a casa, eu me lembrei que quando eu comecei a olhar a casa e tudo mais, eu tava olhando possibilidades de construir uma casa. Então eu anotei no bloco de notas do meu celular essas exigências. Essa lista de exigências, ela tava no bloco de nota do celular. E eu lembrei no dia que eu tava olhando a casa. Só no dia que eu fui olhar, eu lembrei dessa lista de novo. Porque nesse processo todo, que eu aceitei uma casa menor, assim, entendi que a gente começa, né, de um lugar nem sempre tão alto, né? No dia que eu entendi isso, eu esqueci a lista, eu esqueci qualquer exigência, eu botei na mão de Deus, falei, Deus, não se trata de mim, se trata de você. O que você decidir pra mim tá bom. E eu esqueci a bendita da lista. No dia que eu tava lá, já com a chave na mão, contrato assinado, mostrando a casa pra minha irmã, eu lembrei da lista, no bloco de notas. E eu abri o telefone e comecei a olhar. E a lágrima veio no meu olho, porque cada coisa que eu lia, eu olhava. Porque não foi uma casa que eu construí, eu achei pronta. Nessa circunstância toda que eu contei pra vocês. Cada item que eu lia, ticava. Cada item que eu lia, tinha. Cada item que eu lia, o terceiro, tinha. E eu fiquei impressionada. Como são os planos de Deus, como Deus é um Deus de detalhes. O dia que eu aceitei diminuir a minha exigência, baixar minha bola, sabe, tirar de mim o controle e botar na mão de Deus, Ele fez tudo acontecer do jeito que Ele queria. Mas Ele é tão generoso, que Ele me deu tudo que estava na minha lista. Tudo que estava na minha lista tinha lá e mais. Isso tudo é só para dizer para vocês isso, que às vezes a gente precisa diminuir a nossa bola, baixar a nossa guarda, diminuir a nossa lista de exigências. Isso pode ser qualquer coisa. Comigo foi com a casa, às vezes é com o marido, né? Com o sonho, o marido da sua vida, o seu príncipe encantado, sua lista de exigências talvez seja grande demais. Pode ser com uma viagem, pode ser com um projeto, um trabalho. Às vezes a gente bota expectativa demais, bota exigência demais, se sabota no meio desse caminho. Mas quando a gente diz pra Deus assim, beleza, tá bom, eu aceito. O que vier de você eu aceito, porque vem de você, então não tem como não ser outra coisa senão sagrado. Quando você confia plenamente em Deus desse jeito, Ele não te decepciona. Ele não te decepciona. É impressionante, gente. E era isso que eu queria aqui dividir com vocês. Avalie se a sua lista de exigências talvez não tá grande demais. Sabe, se você não tá se sabotando com um monte de coisa que você botou na frente de um sonho. Experimenta confiar mais em Deus. Além de confiar em você é importante. Mas confiar em Deus não tem erro. Porque você confia no homem, você pode errar. Em Deus, não. É isso, eu tô muito, muito feliz com essa conquista. E mais feliz ainda porque eu me sinto cada vez mais amiga e mais próxima de Deus quando eu sinto Ele agir na minha vida. Por muito tempo eu fiz questão e enchi a boca pra dizer que eu amava ter o livre-arbítrio, que era a maior prova de Deus pra mim, era ter o livre-arbítrio. Minha vida começou a mudar muito depois que eu abri mão do meu livre-arbítrio pra entregar a minha vida na mão de Deus. O que Ele decidir pra mim tá bom, porque Ele sempre decide melhor que eu. Um beijo pra vocês.